Estamos começando mais um Growthcast, podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre Vibe Coding, a revolução que fez $3 milhões em 48 horas. Para bater esse papo com a gente trouxe o Alexandre Messina, Enterprise GTM da Lovable no Brasil, startup sueca que virou unicórnio em apenas 8 meses, atingindo o valuation de $1,8 bilhão no seu Series A. E também trouxemos o Alexandre Kleppa, Caio da Growth Machine, que é Chief AI Officer, responsável por toda a nossa evolução da Prospect AI, que é o nosso agente de prospecção focado em geração de demanda. Messina, MIT Innovation Under 30, fez 2 exits ao longo da sua carreira, no Pedala, adquirido pela Americana após 2 milhões de entregas sustentáveis, e o Zaya, o primeiro ChatGPT no WhatsApp da América Latina, que chegou a 500 mil usuários em apenas 6 meses, de forma totalmente orgânica. Bem-vindo, Alexandres, né? E bora começar com uma provocação, cara. Que raios é Lovable e como a Lovable bateu 200 milhões em julho e tem rumores de uma oferta de 4 bi. O que exatamente é a Lovable? O que é essa onda de Vibe Code e por que isso vale tanto? Ótima pergunta, Thiago. E primeiro, obrigado pelo convite. Super feliz de estar com você e com o Kleppa aqui para falar um pouco mais sobre Vibe Coding e essa revolução que a gente está vivenciando agora. Né? Para mim, o momento do Vibe Coding agora é o mesmo momento que a gente viveu há 3 anos atrás, quando nasceu o ChatGPT. É algo totalmente novo que está vindo para revolucionar a forma que a gente trabalha. E por que disso? Hoje, se for parar para pensar, 99% das pessoas não sabem programar, né? Ou até mais, e praticamente todas as interfaces de plataformas que a gente usa hoje em dia são software, né? Então, se a gente vai usar em rede social, é o software. A gente vai mexer, enfim, em plataformas internas de gestão da empresa, é software. A gente usa software todo dia dos nossos trabalhos. E agora, essa exclusividade de poder programar um software está deixando de ser exclusiva dos programadores para passar a ser acessível para todas as pessoas do mundo inteiro. E o Lovable permite isso, e hoje é considerada, enfim, por muitas pessoas, como sendo a principal ferramenta que permite isso. Ela permite que 99% das pessoas que não sabem programar, programem com a voz e as palavras dela. Né? Programem em português, por exemplo, e não em uma linguagem específica. Né? Então, é sobre acessibilidade na construção de plataformas. E aí, quando a gente fala plataforma, aqui é site, landing page, é dashboard, é autenticação. Então, tudo que está envolto do construir uma plataforma, você consegue fazer hoje no Lovable. Sensacional, sensacional. Cara, fala um pouquinho sobre essa tua entrada na Growth, a tua responsabilidade de ser Caio na Growth Machine e o que te motivou, né, mesmo sendo um empreendedor, a aceitar esse desafio de estar junto com a gente. Kleppa. Quase acertou meu nome Kleppa. uma vez. Agora a gente tá vindo, cara. Thiago, pra galera, pra quem não te conhece. Não, claro, meu nome é Alexandre Kleppa. Eu tenho, por mais da cara de menino novo, eu tenho já um tempo em tecnologia. Eu comecei, cara, em Olimpíada de Robótica, já novinho, tem 12 anos que eu trabalho com automação, tecnologia e inteligência artificial no geral. E eu venho empreendendo desde os meus 22, 23 anos, né? Então, ali matando um leão por dia e tudo mais. Uma hora eu tive que aprender a vender. Eu vi uns vídeos teus lá no começo, onde, precisava ter algum rumo. E eu fui por ali, te encontrei no YouTube, fui assistindo e tudo mais. E dentro das startups que a gente foi tendo e fazendo, empreendendo, tentando fazer acontecer, cara, a gente conseguiu um certo know-how nessa parte de produto e tudo mais. Encontrei o Thiago umas semanas atrás e falou, cara, olha o que a gente tá fazendo aqui, né? Prospect AI. Aí, com os números absurdamente altos para um MVP, um MVP inflado, por assim dizer, falou, Ale, olha o que eu fiz aqui, preciso trazer mais inteligência artificial, preciso colocar esse produto, acertar alguns parafusos ali dentro pra gente ir mais para frente ainda. E o que me motivou a vir para Growth foi isso. Foi um desafio grande, onde a gente usar a inteligência artificial para impactar cada vez mais pessoas na ponta de vendas, né? Que é onde é o motor, o coração de toda a empresa. Então, agora eu tô aqui, o Caio, né? Chief AI Officer da Growth Machine, trabalhando junto com o Thiagão aí. Sensacional. E já chegou, cara. Tem o quê? Tem uns 6 meses que você tá na Growth? Pô, cara, parece assim, tem
6 semanas, tá ligado? Mas as coisas acontecem rápido aqui. Em contagem de IA, então são 6 meses. Né? Aí é boa, É, cara. E o tempo passa pra inteligência artificial mais rápido 10 vezes mais pra cachorro, É. sabe? É mesmo, mas tem um Não, estudo acho que disso? Não, a gente tá zoando. Legal. Cara, Messina, conta um pouco, assim, 200 milhões de dólares na última rodada de investimento. O que os investidores viram que o mercado ainda não viu ou ainda não entendeu? Ó, eu não eu falo por eles, mas só para, enfim, deixar claro, mas assim, a minha visão do porquê isso é tão impactante, porque a gente vai ter uma redistribuição da receita hoje que tem SaaS no mundo todo para uma cauda longa. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem alguns poucos SaaS que dominam grande parte do mercado, né? Eu diria que é talvez até mais do que 80-20. Então, se for pegar 2 exemplos de CRM grandes, por exemplo, Salesforce ou HubSpot, Despencou as ações recentemente. Né? que despencou as ações recentemente, foi por causa de vibe coding principalmente, né? Porque a partir do momento que você consegue construir sua própria plataforma, por que você vai assinar uma plataforma? E aí, principalmente falando de HubSpot e Salesforce, são ferramentas extremamente robustas que têm 100, 200, 300 features lá. E muita gente assina e vai usar 1, 2, 3 features. Agora, se você vai usar 1, 2, 3 features para pagar 100 features que você vai deixar ociosa, por que você não constrói a sua? Né? Tem até um caso legal da Wow Jobs. A Wow Jobs é uma ferramenta de gestão de RH e eles usavam a HubSpot como principal CRM e pagavam R$200 mil por ano. E aí o fundador, o Henrique, ele falou, cara, a gente, na verdade, não sei se eu uso todas essas features que tem aqui, deixa eu tentar construir aqui no Lovable um CRM pra gente. Ele foi lá, demorou umas 3 semanas, ele fez o CRM deles, cancelaram 100% a HubSpot, pagavam 200 mil por ano. Acabaram com esse custo. E construíram um SaaS que é 100% personalizado para aquilo que eles precisam. Então, a partir do momento que você tem uma plataforma que permite as pessoas criarem seus próprios SaaS, deixarem de assinar outros, né? Seja para uso interno, seja construir uma nova linha de negócio, e seja para ter nova feature na linha de negócio que ele já tem, você tem algo muito poderoso que vale muito dinheiro. Né? E hoje você tem outras ferramentas como Replit, V0, Bolt, Emergent, Orchids, várias outras de vibe coding também, mas nenhuma, ao meu ver, chega perto do que o Lovable faz. Né? Principalmente em relação a design, o Lovable é uma empresa sueca, né? A Suécia é famosa por ter bons designers, assim, o Spotify nasceu lá, enfim, várias outras empresas legais, assim, de design nasceram lá. Então, acho que eles trazem essa questão de design e conseguiram colocar isso muito bem em produto. Então, nenhuma dessas outras faz tão bem um UI que nem eles. Fora essa questão de crescer com comunidade e tal, que eles têm feito, que tem sido bem legal também. Olha, você usa muito o Lovable, né, cara? Na tua opinião, por que você acha que eles estão tendo todo esse sucesso e agora trazendo para uma perspectiva de cliente, não mais, né, de quem está responsável pelo GTM deles? Cara, eu acho que eu fui bem early adopter no Lovable e fiquei maravilhado de cara, assim, né? Essa questão de vibe coding, etc. Uma coisa que, poxa, tu escreve o que tu quer, o negócio começa a cuspir coisa ali. É muito rápido. Na perspectiva de cliente, o que eu acho que eles ajudam muito é porque ele diminui demais a barreira de entrada, entendeu? É demais, 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 demais. E você tem uma facilidade de integração muito rápida. Então, como cliente, tu consegue não só criar uma interface, porque antigamente, cara, você não tinha... Por exemplo, eu nunca fui um cara bom de front-end, sabe? Nunca fui um cara bom de front-end. Na verdade, sempre odiei bastante. E o que tu fazia? Tu tinha alguns programas na época, isso eu tô falando de... Bicho, antes de... Sei lá, minha faculdade foi 2015, 2016, 2017. Você tinha uns programas na época que tu meio que desenhava, sabe? Puxava a caixinha que tu queria pra cá, puxava o botão que tu queria pra cá. Tu meio que fazia o layout. Bebel, né? Então, tu meio que fazia o layout num drag and drop ali, e aí ele te cuspia o código por trás, entendeu?
E às vezes fala, pô, maneiro, legal. Eu que não curtia front-end, fazia essa parte, depois ia lá, passava pra galera, programava, fazia não sei o quê, e o negócio acontecia. Hoje, com a Lovable, a facilidade que você tem, se você sabe escrever um bom prompt, você tem uma engenharia de prompt legal, se tu usa até o GPT como copilot, né? Uhum. Pô, GPT como copilot. Se tu usa o GPT como copiloto ali, de você fala pra ele o que tu quer, pede pra otimizar o prompt, manda pra Lovable, cara, ele te cospe ali já funcionando, ele já faz pra você a interface funcionando, e aí quando tu precisa, por exemplo, tu quer fazer login, cara, você conecta com o Supabase, começa a funcionar as coisas ali e tudo mais, você já tá, você realmente consegue fazer um MVP, assim, sabe? Eu acho que a grande sacada da Lovable foi a possibilidade de fazer um one-stop shop de MVP. Tu consegue Uhum. sentar com uma tarde boa ali, tu escreve tudo que tu precisa, vai otimizando o prompt, conecta no banco de dados, que ele tem conexão nativa com o Supabase. Já tem a própria dele mesmo agora, né? Essa eu não usei ainda. Eu Uhum. usei Supabase pra tudo até agora. E aí, cara, tu gruda com o Supabase e foi que foi. Então, acho que é uma facilidade. É o primeiro one-stop shop de MVP, assim. Foi isso que me fez aderir e começar a usar e até trazer pra dentro da Growth essa parte dentro da nossa trilha de inteligência artificial que a gente está ensinando a galera lá. Foi isso que me fez trazer. Pois é, assim, o que eu percebo e eu acho que a gente está indo num caminho, né, e aí parte, assim, do que a gente vê de quedas do valuation da própria Salesforce, não foi só por conta disso, foi por conta também do resultado que não, né, o resultado entregue foi abaixo da expectativa que tinha pelos investidores, mas, cara, assim, hoje a gente é cliente da HubSpot, né, a gente Uhum. paga $11 mil por trimestre de HubSpot, vai dar os 250 pau por ano, mais ou menos. Quando eu olho o que eu uso pro que eu pago, né, tem um hiato, assim, sabe? Uhum. Tipo, tem muita coisa que, puta, cara, que é uma promessa de funcionar, mas quando eu vou pra prática, cara, vai ter erro de implantação, vai ter erro de processo, vai ter várias coisas que tem uma correlação que a responsabilidade é mais da operação do que do fornecedor em si, mas é um gap muito alto, assim. E aí, você chega num ponto, né, que o pessoal fala que o Salesforce é igual à morte, né? Um dia chega pra todo mundo. É. Que eu tinha visto. Uhum. Porque você precisa de um nível de processamento muito alto, você precisa de banco de dados, cara, muito escalado, você vai precisar de regra de negócio muito específica, você vai, cara, o Salesforce é um lugar onde você tem lá um force.com, você cria a tua orb e você consegue ter um nível de parametrização que vai cuspir o teu processo. Só que, de novo, fica mais caro do que o HubSpot. Uhum. Né? Uhum. E você vai precisar de muito mais hora de dev, de integração, de aplicação e a sustentação. Você chega num ponto que, para você usar de fato o Salesforce, vai ter que ter um time interno teu, de manutenção do teu Salesforce, porque não tem sentido você ter o Salesforce e não ter a galera para dar o suporte. Uhum. E aí, quando você fala, velho, você pode desenvolver o teu CRM do zero, com a tua regra de negócio, né? E, cara, e acabou, não vai ter esse boleto. Então, eu concordo que o que eu tinha de ativo, tem um estudo que eu gosto muito da Deloitte chamado The Shift Index, né, o relatório da mudança. O último que eles publicaram foi em 2009. Eles mostram que as empresas listadas no 500 Fortune, tipo, todas elas têm uma correção, corroendo o ROAS deles de 1965 para cá. Uhum. Ninguém. E aí a principal justificativa esses caras tinham valuation associado aos ativos que eles conseguiam construir e esses ativos todos perderam valor. Então não consegue mais construir barreira de mercado. Né? Então, para você ter uma Salesforce, você precisava de milhares e milhares de programadores. Agora não. Você cria uma conta no Lovable. Então, assim, a gente tem 3 coisas que a gente está usando no Lovable. Né? Eu falei, primeiro, toda a nossa ponta de gamificação, tanto do High Growth quanto do Arena de Crescimento, está dentro do Lovable. E, cara, puta, é um software com regra de negócio, com pontuação por dinâmica e entrega. E agora, né, de antemão, provavelmente quando esse episódio for lançado já vai estar no ar, a gente está criando um negócio chamado Growth Place. O que é o Growth Place? Cara, dentro do nosso ecossistema transaciona muita grana entre os nossos clientes, entre parceiros, entre patrocinadores, e a gente nunca conseguiu ter tracking disso, de saber quem está fechando o negócio, quem não está. Então a gente criou uma plataforma chamada Growth Place, onde você tem a opção de aderir a ele e a gente vai te divulgar mais dentro do nosso ecossistema. Em troca disso, ele funciona como um marketplace, a gente participa da transação, tanto gerando valor quanto sendo remunerado por esse trabalho. Perfeito. Cara, para a gente fazer isso há 2 anos atrás, eu precisaria de uma fábrica de software, de um analista de requisito, depois de um design, depois de um dev, depois de um banco de dados, e finalmente, 8 meses, eu descobri se esse negócio funciona ou não. Exato. Então, agora com a lógica do Vibe Code, sexta-feira, tenho um MVP rodando,
você tocou num ponto muito importante que é ver se esse negócio funciona ou não. Acho que essa perspectiva ela é chave, assim, porque a gente olha muito o vibe coding do tipo, beleza, eu vou conseguir construir uma ferramenta interna e isso vai ser muito legal, vai economizar uma grana e tal, mas uma das principais benefícios que isso traz é a possibilidade de você ter mais experimentos ao longo do ano, né? Então, até um case que a gente falou lá no Lovable Day, da Memed, né? É o nosso vizinho, tá lá no nosso prédio. Eu não sabia. Acho que é no terceiro ou no quarto andar. Ah, boa, legal. Então, até depois bati na porta lá para perguntar se um pouco mais do caso, mas quem trouxe foi o Humberto Ferreira, que é o head design deles. Ele falou que eles tinham, antes de usar a Lovable, um tempo de prototipação de 6 meses, e eles passaram agora para 2 meses. Porque antes era exatamente isso que você falou. O cliente tem uma demanda, aí eles pegam essa demanda, jogavam no Figma, desenhavam lá 30, 40 telas, passava o desenvolvedor de front-end, ele codava essas telas, jogava para o designer, ele validava para ver se estava certo, ia para uma versão, uma quantidade pequena de clientes para validar, aí voltava para Figma e ia todo nesse flow, que cada experimento demorava em torno de 6 meses. E agora eles mudaram o processo. Ao invés de você desenhar todas as telas no Figma e mandar para o front para codar, o próprio head, o time de design e os PMs, eles desenham e criam a plataforma como um todo, colocam na mão do cliente para testar, só depois que o cliente testou e validou, aí eles colocam para o dev desenvolver. Então aí eles passaram de 6 para 2 meses, em vez de fazer 2 experimentos no ano, eles vão fazer 6 experimentos no ano, né? Então você de fato triplica a produtividade de chances que você pode errar e consequentemente chances que você pode acertar, né? Sabe o que eu acho interessante? Quando todo mundo que vai abrir uma startup, em algum momento entra na Amazon e compra um livro azul, né? Startup enxuta, vai ler aquele negócio e tudo mais. E, cara, em alguns momentos sei lá, eu pelo menos tinha uma dificuldade grande de implementar aquilo há uns anos atrás, entendeu? Então, por exemplo, a gente tinha uma época uma tese de uma empresa de RH para fazer e era uma plataforma de recrutamento e seleção e tudo mais. Cara, já o MVP era muito complexo, entendeu? O MVP foi muito caro pra gente colocar poxa, vamos vender. Porque, pô, em alguns momentos você não consegue fazer o vende primeiro, entrega depois, porque o vende primeiro é o cara que é agora, ele quer usar para o recrutamento dele hoje, né? Então a gente gastava muito dinheiro a gente gastou muito dinheiro para validar uma ideia que no final das contas não deu certo, a gente teve que pivotar, quase acabou a nossa startup. Um dinheiro enorme fora. Pô, absurdo, cara. Absurdo, porque é muito. Porque o desenvolvedor é muito caro, né? Pra tu contratar um desenvolvedor hoje é muito caro. E outra, esse cara, era logo pós-pandemia, então esses caras estavam saindo das empresas, assim, os Estados Unidos estava levando todo mundo embora. Pô, Sim. você quer receber o dobro e trabalhar metade? Na é verdade, em dólar? Então a gente tava em casa, exatamente, sem ter que vir. Então, pô, a galera tava indo tudo pra lá, cara. E o que eu vejo da Lovable, que é muito bom, é que você realmente consegue usar aquela metodologia Lean, sabe? Pô, levantei uma hipótese, construo rápido, meço se tem adesão, que é o que a gente tá fazendo agora no MVP do Growth Place. Vê se tem adesão, cara, se funcionou, vai pra frente, né? E você consegue passar isso. E aí, como tu tocou nisso de colocar pro dev, eu queria te fazer uma pergunta, assim, Ale, que a gente tem uma comunidade de IA, tu tá lá a propósito, né? Com a galera, e o que eu vejo bastante, cara, é esse handoff, assim. Eu senti que no começo da Lovable, esse handoff de, cara, funcionou, agora tô aqui pro dev, vai codar. Os caras tinham uma certa resistência quanto a isso. O que tu tem visto disso daí, cara, hoje em dia? Até a pergunta é essa, tem que sair do Lovable ou não? Na parte de escala? Então, cada vez mais tem que sair menos, exato. E aí acho que 2 pontos legais de saber o porquê que isso está acontecendo. Primeiro, que quando você começaram a usar um tempo atrás, eles usavam o Cloud 3.5 como principal LLM, que tinha muito mais erros. E agora eles estão usando o 4.5, que está com muito menos erros. Eles até postaram outro dia, que está, não sei exatamente de cabeça, mas é quase 50%, 60% a menos de erro do que tinha antes, né? E, consequentemente, o código está menos redundante, porque um dos problemas do Vibe Code é que ele muitas vezes escreve mais do que ele deveria, porque as pessoas não passam exatamente o contexto de forma muito especificada, e para ter menos chance de errar, ele faz um código grande, né? Então, tem primeiro essa questão do código de fato tá melhor e tem menos erros, e segundo, que eles têm um back-end agora nativo também.
Então você começa a codar lá e quando precisou de alguma coisa de banco de dados, né, tipo autenticação para entrar no dashboard ou registro de atividades e números direto no dashboard, você não precisa mais, por exemplo, fazer uma integração com o Supabase. Você pode usar direto na Lovable, que eles têm o back-end deles dentro da própria ferramenta. Porque a receitinha do sucesso que a galera tava fazendo uma época, que encarecia o projeto para produção, era usar a N8N por trás, né? Aí Uhum. usava a Lovable, e aí, cara, batia no webhook, ia tudo para N8N, funcionava o fluxo e depois Sim. devolvia pro banco de dados, né? Eu mesmo fiz, a gente tava falando de CRM, cara, o que mais a galera faz lá na comunidade é CRM. Disparado, com a Lovable, assim, sabe? Ah, vamos fazer um CRM, como é que faz um CRM? E aí a receitinha é essa, cara, vai pro banco de dados, o cara clica em alguma coisa, roda tudo no N8N e depois volta para ele, né? Então Uhum. hoje você tá falando que essa parte do back-end vocês estão solucionando. Eu acho que assim, são duas coisas diferentes. Primeiro, você tem o back-end na visão de servidor para os dados estarem alocados lá, né? Que é o que o Supabase faz principalmente ali. Então, saber que e-mail está autorizado a entrar na plataforma, né? Qual informação lá de determinado input, output, etc. Né? Então, como banco de dados, você consegue colocar lá. Agora, como workflow, que nem no 8N, ainda não. E eu não sei nem se isso está previsto no roadmap, porque isso acaba sendo um pouco mais técnico. Mas você não precisa codar, é algo que é um buraco um pouco mais embaixo para pessoas não técnicas entender desse workflow, né? Então, assim, só que tem algumas coisas que você pode fazer direto, do tipo, quero que você consuma o ChatGPT ou a chave da OpenAI para fazer tal coisa aqui no meu chat. Você pode colocar direto lá, e aí você só coloca a sua chave de API, por exemplo. Então, para quando é um workflow que é só fazer a chamada de uma ferramenta e voltar, você pode fazer direto lá. Agora, se você vai fazer um workflow com o N8N, você pega de um banco aqui, aí depois puxa não sei o que ali, você tem vários tipos de caminho, aí talvez vale você usar o N8N para isso. Entendi. Agora, assim, uma raiva que eu tinha muito antes de você chegar no time de produto é que, cara, a galera, eles são muito bons, né? Você viu lá, o Petro criou 3 startups, né? O moleque é genial. É genial. Só que eles têm um apego pela perfeição, por fazer um negócio redondo, muito grande. E aí, o que acontece? Minha teoria. Quanto mais você se debruça sobre uma ideia, mais apaixonado por ela você fica. Uhum. E quando você está durante a etapa de validação, você tem que ser desapegado, porque ela é uma hipótese, né? Então, por exemplo, quando a gente foi fazer o agente via WhatsApp, cara, o cara me voltou com uma análise SWOT e com um plano estratégico de 25 páginas do porquê deveríamos fazer pelo WhatsApp. Eu falei, irmão, tu não fez essa porra, velho. Eu queria matar o cara. Eu falei assim, não, eu respondi para ele, não, perfeito. Agora, por favor, protocolo em 3 vias na junta comercial. Eu quero um atestado de viabilidade pro Impinente e quero que você consiga trazer 2 certificados de... Aí ele falou, aonde eu pego isso? Eu falei, não, criatura, né? Porra, vamos testar rápido, coletar feedback e descobrir se funciona ou não, porque agora você já tem 28 páginas no negócio que não adianta. Indo nessa linha, né, o Brasil é o segundo país que mais usa Lovable, ultrapassando Índia. Messina, na sua opinião, cara, por que a gente aderiu tanto ao produto e quais são os principais casos de uso? Cara, ótima pergunta. E o porquê, na minha visão, o brasileiro está usando tanto o Lovable, inclusive acho que é o segundo ou terceiro que mais usa ChatGPT no mundo também, acho que a gente pede para segundo, né? Estados Unidos, Brasil e depois Índia, alguma coisa assim, né? O brasileiro ele é muito criativo e a gente é muito bom na camada de aplicação, né? Então, se for pegar uma hierarquia da inteligência artificial, você tem a primeira camada que é a aplicação, então os casos de uso reais. Embaixo dela você tem as ferramentas que permitem você construir aquilo, como a Lovable, Replit e outras de Vibe Coding. Embaixo dela você tem as LLMs, né? Então, porque a Lovable ela usa a API do Claude, OpenAI, etc., para poder gerar tudo isso, né? E aí, embaixo das LLMs você tem as data centers, da NVIDIA, etc. E aí toda essa camada que vem de data center, de LLM e de construtores, a gente não tem nenhum grande caso de uso assim no Brasil hoje. Porque esses tipos de produtos, eles acabam exigindo muita infraestrutura, muito dinheiro, e a gente aqui no Brasil, a gente tem um poder de compra muito baixo, então acabam não priorizando o investimento aqui, né? Se for, só para ter uma ideia, o
o PIB da Alemanha é maior do que o PIB da América Latina toda, né? Então, eles não priorizam aqui como principal polo para desenvolver essas camadas de infraestrutura. Agora, quando chega lá em cima, que você não precisa de algo muito parrudo e muito investimento, e simplesmente você ser criativo, puta, a gente nada de braçada, né? E é uma forma muito boa de você fazer dinheiro, não diria rápido, mas você fazer dinheiro na internet, por exemplo, criando um software, porque basicamente você precisa ter criatividade e saber como usar a plataforma, porque ela não é muito cara. Você pode mandar 5 prompts por dia de graça, e se você quiser começar a avançar um pouco mais, são $25 por mês, que dá direito a 100 prompts, né? Então, eu diria que é muito por causa disso, porque a gente é criativo e muito bom na camada de aplicação. Então, softwares que permitam que a gente consiga deitar nisso vão sair voando, sabe? Assim, eu estava conversando com, inclusive vai estar com a gente no encontro do Regrosso agora de novembro, que é o Marcelo Lombardo, né, o fundador da ONU. Né, e ele participou, cara, como advisor de vários fundos, inclusive no próprio Vale. Ele estava explicando justamente o que você falou agora do mercado de IA, né? Que tem a primeira camada, que é a galera de infraestrutura, e a gente está falando de jogo de TRI, né? Nem de PI, né? E aí entra na NVIDIA e, cara, esses caras que estão comprando usina nuclear, porque não tem energia. Energia, né? Exato. Talvez a energia está até antes desses caras, né? E a gente não tem. Aí em segundo tem os LLMs, né? E aí estamos falando de OpenAI, Perplexity, né? Cloud e tudo mais. E em cima tem os wrappers, né, que é a galera que desenvolve aplicação usando LLM. O que falam é que no médio prazo, né, o LLM ele tem essa visão de devorar o wrapper, né? Porque, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o TLDV e temos, sei lá, o TACT, que são duas ferramentas de transcrição de reunião. Cara, a OpenAI lançou a ferramenta dela, né? E esses caras consomem a OpenAI para fazer, né, a transcrição. E aí o que o Marcelo me falou é o seguinte, porque, né, eu queria até que você pontuasse, Ale, o que é a Prospect AI e até explicar para a galera o que é isso, que a tendência é o LLM engolir o wrapper. Só que quando o wrapper tem base de dados proprietária, né, que permite com que ele treine, que não seja uma base pública, que a OpenAI ou os demais teriam acesso, você começa a construir um ativo, né? Então, no caso da própria Prospect AI, a gente tem uma base de conhecimento que ela usa para se aprimorar. Cara, posiciona, né? E, cara, o que vocês complementam dessa visão? Cara, Prospect AI, para tu que não sabe, é a inteligência artificial da Growth, né? Então, uma SDR que prospecta para você dentro do teu processo comercial. Marca as reuniões para ti, ela liga e manda mensagem no WhatsApp para os teus leads para agendar reuniões. E o que eu acho, Thiago, é que, cara, de fato, quem tiver os dados, quem tiver o processo, vai dominar esse game, sabe? Porque, veja só, igual tu falou, você falou de duas ferramentas. Assim, é commodity total criar um agente de prospecção. Total, né? Você pega aí no treino com o OpenAI, bota a API da meta, acabou, você criou o teu agente. Não, e essa barreira de entrada ser tão baixa é o que faz, segundo um estudo do MIT, 95% dos projetos dos pilotos de inteligência artificial generativa falharem. Esse é o dado que a gente tem hoje. A galera tá fazendo, mas, cara, você não tá tendo sucesso, né? Você não tá tendo retorno de investimento. Se você olha esse ano, acho que foi a Gartner que colocou que espera-se até final do ano de 2025 1,5 trilhões de dólares de investimento global em inteligência artificial. Se a gente vai para isso, que 95% vão falhar, a gente está falando de 1,4 trilhões de dólares pro lixo, entendeu? E qual que é o principal motivo disso? O que muda uma coisa da outra? Porque quando tu quer ter sucesso numa operação, quer ter retorno de investimento dela, são 2 pontos que você precisa ter. 3, na verdade. Processo, ferramenta e pessoas. E quando você traz inteligência artificial para ser uma bala de prata, tu tá fadado ao fracasso. Então, ali na Prospect AI, por exemplo, cara, a gente tem operações dando muito certo e a gente já teve clientes não dando tão certo assim. Por quê? O cara que olha com a bala de prata, cara, assim, é claro o fracasso que ele vai ter. Porque imagina só, tu tem que subir uma lista, essa lista que vai ser prospectada pela Prospect AI. Aí ela marca a reunião e ela vai aqui pro final, pro closer do cara fazer a reunião, certo? Fazer a reunião e o fechamento. Ela é a ferramenta. Esse é o processo e no final tem a pessoa.
Aonde que a gente vê o pessoal falhar? Cara, a gente vê ele falhar, a lista que o cara levantou é péssima. Sabe, Uhum. pô, é uma lista que ele remoeu, já tem 4 anos essa lista que ele comprou de algum canto aí que eu não faço nem ideia onde, não quero ir atrás pra ver. Cara, todo mundo já tentou vender, ninguém conseguiu. Ele coloca lá, não funciona. Eu falo, cara, mas alguém já conseguiu? Não, ninguém conseguiu, mas essa IA de vocês aí, né? Não é o Thiago Reis no meu telefone? Eu falo, não, cara, não é o Thiago Reis no seu telefone. Uhum. Fica tranquilo quanto a isso. Ou, cara, uma lista boa e o closer no final não entrega. Então, cara, a lista é ótima, ela teve um caso nosso, cara, agendamento pra caramba, teve 100 agendamento em um período curto de tempo. Aí eu fui lá atrás, né, falei, o que aconteceu? Falei, não, cara, os closers não estavam muito confortáveis e tal, não priorizaram falar com os agendamentos, aí falaram com 3, de 100 foi pra 3. Uhum. Daí, então, o que aconteceu? A pessoa no final não estava funcionando, certo? E a metodologia por trás do processo, cara, que eu acho que é um grande diferencial. Então, poxa, hoje, até me ajuda no número, Thiago, quantas empresas a gente já ajudou Na vida, com a Growth Machine? cara, mais de 40 mil empresas passaram por algum treinamento ou produto nosso. Quando a gente fala de aceleração, mais de 4 mil. De 40 mil já passaram por algum processo e 4 mil a gente teve contrato direto acelerando, acompanhando a operação. Então pega só essas 4 mil, vamos deixar menor. Cara, são 4 mil empresas, são 4 mil oportunidades de aprendizagem que a gente teve para azeitar um processo de vendas que faz sentido para entregar resultado, porque o nosso foco é sempre resultado aqui. Então, esse é o diferencial, entendeu? A ferramenta por ferramenta, cara, a barreira de entrada é muito baixa, cara. Na comunidade IA lá que a gente tem 800 pessoas lá estudando. Cara, qualquer uma delas consegue entrar e fazer um agente de prospecção. Só que por que não funciona? Porque o foco está na ferramenta, sabe? O foco não está no processo. E aí é onde eu acho que todo mundo falha, entendeu? E aí, pegando esse gancho de, tipo, lançar algo e ter resultado, Messina, eu queria que você contasse um pouco a história do Caio Moretti, né, que faturou 3 milhões de dólares em 48 horas usando o Lovable. Cara, você acompanhou esse case, como é que foi isso? Boa, esse case foi bem legal mesmo. O É Caio brasileiro ou não? Ele é brasileiro, é fundador da Q Concursos, que é uma edtech. E aí, ele, um pouco na linha do que a gente falou antes aqui sobre os experimentos, né? Ele estava com essa ideia já de ter um novo produto na esteira do que ele já oferece. Só que ele nunca tinha colocado em prática isso, porque ia demorar muito tempo para produzir esse produto e eles não sabiam se ia dar certo ou não. E aí, depois que veio o Lovable, ele falou, cara, deixa eu pegar aqui 2, 3 semanas para criar esse novo produto aqui, e aí a gente coloca aqui em produção e vê se dá certo ou não. Na pior das hipóteses, a gente perdeu 2, 3 semanas aqui desenvolvendo ele. E ele, de fato, fez, que era um produto mais premium, aproveitando já a distribuição que ele já tinha daqui a concursos, e venderam 3 milhões de dólares em 2 dias, em 48 horas. E assim, é claro que a distribuição ajuda muito, né? Então, eles já tinham essa distribuição. É um pouco parecido com o que a gente está fazendo com a AI, né? Como é que a gente bateu 600 mil de receita recorrente em 100 dias? Cara, a gente já tem uma Distribuição, exato. E cada vez mais acho que isso vai ser um dos principais diferenciais competitivos também, porque a partir do momento que O que era o produto? o produto era como se fosse era uma trilha premium de educação e com gamificação e tal que eles criaram. Até virou case global, assim, na Lovable, ele apresentou lá. E assim, eles construíram todo o front na Lovable, e como o back-end deles já vem de uma arquitetura legada, eles plugaram isso, esse código, né, eu vou entrar um pouco em tecniquez aqui, mas basicamente eles pegaram esse código, jogaram para o GitHub, e do GitHub passaram para a arquitetura legada deles, né, que já estava em produção. Então, acho até legal de falar que o Lovable permite você, depois que você construir o código, você usa onde você quiser depois ele, né? Então tem essa maleabilidade, assim, sabe? E aí, assim, né, eu tô aqui ouvindo o Growth Cash, né, e sou um empresário e eu percebo que tem alguma dor técnica, mas pelo fato de eu não ter desenvolvedor, por não ter... Assim, uma coisa que eu bato muito nos nossos treinamentos, nas nossas imersões e até mesmo na internet é, cara, para mim, o futuro toda empresa vai precisar ser uma TV, uma escola e uma empresa de tecnologia. Então, o que é a Prospect AI? A Prospect AI é a tangibilização do que nós já fazemos há 7 anos, só que no braço. Então, o que a gente fazia? A gente ia para dentro do cliente e explicava, velho, para você ter performance em venda, você tem que separar o teu time em time que gera demanda e time que fecha contrato. Para o time que gera demanda, você contrata um SDR. Só que a gente percebeu que 80% dos nossos clientes fracassavam
por conta de turnover de time de prospecção, porque o cara, o SDR, ele leva 3 meses para ficar bom e desiste em 11. Então o cara paga 12 e tem 7. Ou seja, ineficiência. E a gente viu, cara, como é que a gente resolve esse problema que o nosso cliente tem, que faz com que a maior parte deles não consiga ter a performance que gostaria, porque, cara, pequenas e médias empresas, cultura, recrutamento, seleção, plano de carreira, são coisas que muitos empresários não conseguem hoje prover dentro da sua estrutura. Né? E aí a gente, cara, criou esse agente que está tracionando absurdamente. Temos muitos desafios quando a gente olha para a perspectiva de produto, mas era uma demanda que já existia. Eu não inventei uma demanda. Né? Eu atendi uma demanda e uma frustração que já existia. Quando você olha, né, para Lovable, cara, quais são os principais casos de uso e onde que você está vendo a galera? E até mesmo para quem está assistindo a gente que vai criar alguma coisa dentro do Lovable. Ótima pergunta. Acho que tem, em termos de stakeholders, eu vejo 3 principais que usam a plataforma. Primeiro são pessoas que querem ser fundadores, ter o próprio negócio, né? Então, enfim, você está empreendendo 100% ou você está fazendo como projeto à parte, nas horas vagas, etc. Então, pessoas que de fato estão construindo, enfim, os seus SaaS, né, para vender como assinatura. O segundo são empresas que estão usando a Lovable para 4 tipos de casos de uso principais. O primeiro deles é para aumentar tempo de prototipação, então, aquilo que a gente falou aqui um pouco antes, né? Exato. Então, você passa de 6 meses para 2 meses o tempo de um novo experimento. E aí, muito focado aqui em time de design e produto, né? Um segundo caso de uso é você fazer uma lista de todos os SaaS que você assina e ver o que de fato você usa e que não tem algo como inteligência proprietária, que nem vocês falaram, por exemplo, que é simplesmente né, um wrapper de alguma coisa, né, uma junção de algumas coisas, e ver o que você pode copiar para ser interno seu, né, ou personalizar de acordo com o que você quer. Então, você construir um SaaS interno. Então, só o exemplo que você falou do HubSpot, por exemplo, brincando já vai dar, sei lá, 250 mil por ano vocês podem economizar e além disso, vocês vão ter algo muito mais personalizado com a cara, exatamente o que vocês precisam, porque o HubSpot, ele é engessado, em termos de, beleza, você tem uma ideia de nova feature, você vai entrar num roadmap gigante de novas features que eles têm para desenvolver lá. Até eles te ouvirem e falar assim, eu quero construir isso especificamente para o Growth, para The Growth Machine, cara, não vai entrar, só se muita gente pedir, né? Um terceiro caso de uso é para você fazer novas frentes e novos produtos, novas features para o seu próprio negócio. Né? Então, o exemplo é do Caio, daqui Concurso. Então, ele tem um produto que ele já vende lá, aproveitou a distribuição e ganhou em cima disso. Né? O exemplo aqui que vocês deram, se tem muita gente com uma dificuldade de fazer lista, vocês podem fazer uma nova ferramenta, né, da The Growth Machine voltado para gerar lista, por exemplo. E aí vocês competem com o Apollo e com outros da vida, né? Enfim, não vou citar muitos nomes de outras aqui. E aí, um quarto caso de uso, diferente do SaaS, que interno para empresas, você vai ter várias pessoas usando, por exemplo, se você criar um CRM de vocês mesmo, em vez do HubSpot, vai ter várias pessoas na empresa usando, né? Mas, eventualmente, tem algo que só aquela pessoa use. Então, no meu dia a dia eu consumo informação do Excel, depois eu consumo informação de um CRM, depois do Power BI, depois um Tableau e por aí vai. No final do dia eu estou usando 5 plataformas diferentes. Por que eu não pego todos esses workflows e eu coloco num negócio só para o meu uso pessoal do dia a dia, né? E aí um exemplo do Miguel Lanes, que é Caio da Exame, ele acaba viajando bastante para dar palestra e, enfim, aulas, etc. E aí ele tinha que pegar um recibo de tudo o que ele fazia para mandar para o time do departamento pessoal lá de RH num Excel. E então ele tirava print dos recibos, escrevia no Excel e no começo do mês ele mandava para lá. Aí falou, cara, vou fazer o seguinte, vou criar aqui no Lovable uma ferramenta que eu só subo o print, ele automaticamente já joga isso para o OpenAI, vai ler a imagem, e dessa imagem ele já joga para o Excel, e o Excel já dispara um e-mail automaticamente uma vez por mês para o time de RH. É um negócio que ele precisava para o uso pessoal dele na empresa, construiu e está ganhando, assim, algumas horas por mês por causa disso.
né? Então, quantas pessoas não têm um flow no dia a dia delas que você simplesmente conseguiria automatizar? É como se fosse um N8N, só que mais automatizar para mais casos de uso ainda, né? Eh, E aí o terceiro perfil são pessoas que prestam serviços criando softwares ou plataformas internas para pro founder ou para a empresa, né? Então são esses três stakeholders para esses 4 casos de uso principais, assim. O Ale brincou hoje, né? Ele falou assim: "Mano, isso aqui é igual o jogo de aposta, né? É, um jogo A de time. cachaça, né?" Exatamente. Vai pagando ali e É. uma hora vai vir. Não, cara, tem que você tomar cuidado. falando assim, cara, tem uma coisa que a gente faz na Growth, a cada 6 meses a gente cancela o cartão de crédito, né? Aham, sim. Porque assim, a gente não lembra de cancelar as ferramentas. Tem ferramenta que é 9,90, 15,90, sei lá o que você vai Ah, daí. assinando. Você vai. É. E aí, o que que eu faço? Eu faço isso no meu pessoal também, porque eu faço direto isso, de sair assinando uma porrada de Eu coisa. cancelo de cancelo o 6 cartão. meses também. E aí, o que eu senti falta, né, vem aquela mensagem: ó, seu serviço será interrompido, coloca o cartão. Mas me veio uma ideia aqui, cara, criar uma, tipo assim, não sei se, cara, eu vi uma vez uma startup, Olha aí, cara, eu tenho medo, mano. não, Aham. não, Tô com uma esse tem que ideia, ser, tô com esse uma tem que ser ideia, eu tenho medo, cara. outside business, que Aham. assim, você colocava o seu e-mail nela, e ela, tipo, varria, não sei de onde que ela pegava isso, todas as newsletters que você estava inscrito. E aí, Pois, tu ir nela, tipo, já cancelando, em vez de tu ir uma por uma cancelando, Aham. né? Então, assim, pô, uma parada maneira é essa. Cara, tu bota a tua credencial, pô, ele vai lá e baixa todas as ferramentas que você tá usando agora, Tô assinando, né? né? E aí Uhum. você vai lá e, tipo, cara, ó, isso aqui você não usa, isso aqui você usa, isso aqui. Tipo, Uhum. até pra gente ter essa parada seria legal, entendeu? Pra gente poder ir Sim. cancelando e tirando o que a gente não tá trabalhando. É. Mas assim, acho que isso sim. Agora, eu tentaria enxergar do lado oposto da pirâmide. E, ao invés de ver a cauda longa desses R$ 15 aqui, 10 ali, é ver, puta, quais as plataformas eu estou assinando hoje que são as mais caras e que eu não estou usando tantas features. Eu posso super reproduzir elas aqui. E eventualmente vir até um novo SaaS que vocês podem vender para outras empresas que fazem algo semelhante, sabe? Cara, tu tá É. me arrumando um problema, É? que ele vai ver quanto que ele paga no HubSpot, Aham. daí depois ele vai chegar assim, olha aí, fala uma coisa aí. Quanto tempo pra gente fazer o HubSpot no Lava? Aham. Daí tu vai me arrumar um problema. A bucha do HubSpot, cara, é que hoje a gente tem um volume de geração de leads muito alto. É, não, total. E, cara, a gente tem 2 consultorias só para ajudar a gente na ponta do Uhum. HubSpot, mais uma SalesOps e agora, né, o Paraguaçu lá na pontinha de dados, né? É, totalmente. Então, e eu acho que é um pouco do loquinho, assim, das plataformas. Mas, por exemplo, uma coisa que para mim que eu acho que vai ser uma bucha que vai acontecer, e aí eu quero explorar um pouco sobre isso, a gente tinha uma empresa que a gente usava só para criar ferramentas que eram, tipo assim, uma estratégia muito boa de growth hacking para geração de leads é você criar ferramentas que ajudam o cliente, Sim. né? Então, por exemplo, a gente não lançamos ainda, mas o Ale acabou de ajudar a gente com isso, inclusive, a gente criar uma calculadora de ROI da SDRA, Uhum. que era Perfeito. uma reclamação do time de vendas, falou assim, cara, tô com dificuldade de comprovar o ROI entre uma equipe humana e uma equipe de SDR. Puta, criamos o cálculo, temos um modelo agora. Outra coisa que, cara, assim, eu tô muito tempo para lançar, 2 paradas que eu tô muito tempo para lançar. A primeira é a calculadora de funil, né? Então, cara, quanto você precisa de oportunidade por etapa? Se você perguntar para 90% das pessoas, ninguém sabe fazer essa. A gente tem essa dinâmica dentro da imersão, que é o Canvas de aquisição, mas o cara não consegue fazer uma engenharia reversa para entender quantas oportunidades ele precisa ter por etapa do funil e também ele não sabe onde o funil dele está quebrando. Uhum. Então, a gente tem essa calculadora ia ser do caramba. E outra, mas aí esse é um pouco mais underground, que é o prospecção merda, né? O que é o prospecção merda? Eu toda hora, cara, todo mundo recebe uma prospecção zoada, né? Tipo, cara, o cara bota olá, 1 milhão, primeiro texto nome, gigantesco. né, escrito em caixa alta, né, com Tu não sabe, tu anexo. não mete meu amigo. E aí qual que é a ideia do prospecção merda? Cara, prospecção merda é tipo um crowdsourcing de prospecção ruim. Você vai lá, faz o upload da tela do e-mail que você recebeu, do WhatsApp, e as pessoas vão ficar votando, e eu vou eleger a mais merda de todas, né? E aí quando o cara que é o prospecção merda, vamos supor que você fez uma prospecção merda para mim. Quando eu subo o teu print, eu boto o e-mail de quem prospectou. E aí você vai receber uma mensagem dizendo, olha a merda que fizeram contigo, entendeu? Isso é E aí legal. você acessa o site, tá lá a tua prospecção merda, e o cara que ganhar a prospecção merda, ele vai ganhar uma cadeira dentro da arena de crescimento. Eu vou fazer, irmão, você é um merda até aqui, né? Daqui pra frente você não é mais um merda, então Isso é uma boa, né? faça. Então, assim, cara, essa parada a gente tem um mockup todo pronto, mas não saiu o dev, entendeu? Tipo,
Então, Pô, cara, vamos fazer. Eu é. pilho pra caramba. A gente pode até fazer um quadro no podcast. Não, né? então, e eu tinha um A quadro prospecção merda, de né? react só de prospecção merda. Cara, é muito engraçado. Tem uns 3 episódios, cara. Isso aí pra caralho. Então, Não, e vai ter conteúdo pra caramba, porque o que tem de prospecção Porra, não merda. é? Aham, Não, você só coloca um se alguma coisa no teu LinkedIn ali, cara, esquece a rede, velho. aham, Hoje em dia, né? Esquece a rede, desiste. aham. Cara, e conta um pouco sobre essa tua chegada no Brasil, né, cara? O evento dando sold out, já rolando meetup pelo Brasil. Pô, a gente que o Matt, que é o nosso PO do Arena de Crescimento, que, puta, fez tudo lá dentro do Lovable sozinho, ele queria ir, né? A gente até pagou pra ele ir agora pro De Floripa. de Floripa, Uhum. mas, tipo, mandei mensagem pro Junqueira, o Junqueira falou, irmão, Uhum. sold out absurdo, não cabe ninguém, os caras do Cubo já estão putos com a gente, né? Uhum. Porque tem mais gente querendo vir do que cabe e o caramba, mas conta um pouco, Gi. É. E até mesmo, cara, como é que começou esse teu relacionamento, né? Qual que é a função do GTM e como é que tá a adesão do Brasil? Boa. Bom, começando do começo, o próprio time da Lovable acabou entrando em contato comigo, que eu tô há alguns anos já postando diariamente no LinkedIn sobre coisas legais que eu tenho visto de inteligência artificial. E aí eles foram atrás de pessoas no Brasil que estavam fazendo isso, acabaram entrando em contato comigo. E foi bem na época que eu saí da minha última startup. Então calhou um time perfeito do tipo, puta, beleza, vou entrar de cabeça nisso aqui agora. Né? E aí eu fiz um post meio descompromissado lá, falando, virei embaixador da Lovable e tal, eu tô pensando em fazer um evento chamado Lovable Day. Se quiser saber mais, comente Lovable Day aqui embaixo. Né? E teve 3.000 comentários, assim. Eu falei, pô, então tem uma demanda reprimida. As pessoas querem aprender mais sobre Lovable, querem evento presencial e não tem ninguém fazendo ainda. Eu falei, então beleza, vamos fazer aqui. E aí eu chamei o Gui, enfim, o Gui Junqueira, que é meu sócio nesses eventos, e porque ele já tinha feito o Case, né, um evento de startup com mais de 10.000 pessoas, ele... E é muito bom, cara. Cara muito legal. E ele, enfim, estava organizando na Link também uma linha mais de tecnologia e com a Founders AI, que ele está à frente agora, que é uma imersão de inteligência artificial. E eu sou professor lá nesse curso de imersão. E eu falei, cara, você sabe fazer evento, eu tô com a distribuição aqui da galera querendo logo, vamos fazer junto aí. Beleza, a gente se juntou. A gente nem tinha lugar para fazer e já colocou a landing page para ver quando tinha de adesão, né? E aí foi isso, assim, eu fiz um post falando, galera, vão participar essas pessoas aqui, vai ser no tal dia, cobramos um valor e em 4 dias deu sold out dos 400 ingressos. E a gente teve que achar um lugar que ia caber essas 400 pessoas. E Vocês fomos nem tinham atrás do lugar lugar. ainda. Nem tínhamos lugar. A gente até pensou em ir para as cabeças para tentar um de 2.000, 3.000, mas a gente falou, cara, vamos com calma, fazer direito, bem feito. E a gente pensa nisso no ano que vem. Mas aí foi muito legal, a galera adorou, assim, o NPS é altíssimo. Foram 400 pessoas presencial, 400 online. A gente falou, cara, vamos replicar isso para o Brasil agora, né? Então a gente vai fazer em Floripa dia 8 de novembro, em BH dia 28 de novembro. E a ideia é fazer vários eventos desses em várias cidades, espalhando pelo Brasil. Sempre um dia inteiro só falando de Lovable nas 3 perspectivas. Das pessoas que estão construindo com Lovable, novas empresas. Nas empresas que estão usando o Lovable para melhorar os processos de produtividade e em consultorias que prestam serviço usando o Lovable, né? Inclusive, depois a gente pode até ter vocês como case com esses casos de uso que vocês estão criando aí dentro, que acho que faz super sentido. E aí, crescendo, dado essa parceria que está dando certo de fazer eventos, acabaram aparecendo alguns potenciais leads de enterprise que queriam aprender um pouco mais. Eu falei lá com o time da Lovable, gente, tá chegando aqui umas oportunidades legais de grandes empresas e não faz sentido eu representar um modelo de afiliado, né, que o take rate é muito baixo e o esforço para venda de enterprise é muito maior. Deixa eu liderar a expansão enterprise aqui, GTM no Brasil. E a gente, beleza, eles toparam, a gente fechou. E agora eu tô liderando essa frente aqui, sou o único GTM para Enterprise do Brasil. E, puta, sexta-feira passada, a gente fez um hackathon na RD Saúde, por exemplo, para 500 pessoas, só sobre Lovable. Essas 500 pessoas, elas deram
600 ideias de potenciais projetos para serem feitos com Lovable. E agora o time da RD vai elencar os top principais projetos para, de fato, serem construídos, né? Porque daí eles vão adquirir essa licença Enterprise e com essa licença eles vão começar a construir. Então a ideia é que eles permitam que todo mundo lá dentro seja um construtor de potenciais, seja novos negócios, seja ferramentas internas, seja SaaS interno, seja novas features. Então eles estão transformando todas as pessoas em construtores, né? Inclusive eles fizeram outro hackathon há 4 meses atrás, de N8N, e agora estão fazendo isso da Lovable. Então, estão capacitando todo mundo para usar Lovable no front-end, N8N no back-end, cara, voa, né? E aí eu estou levando um pouco essa mensagem para grandes empresas no Brasil, para ensinar essa nova forma de trabalhar com Vibe Coding, que tem uma frase muito legal do Madhu Guru, que ele é o head de produto da Google, que ele falou que na Google eles estão passando de uma cultura de escrever primeiro para uma cultura de construir primeiro. Então, ao invés de você escrever todo o PRD daquilo que você quer, ou as 25 páginas da ideia do WhatsApp que você falou, cara, constrói e mostra para as pessoas aquilo que foi construído, para explicar, né? Então, e aí o que ele fala é que a construção é a nova forma de comunicação. Então, ao invés de você ter uma ideia, você fazer um PPT, apresentar sobre aquela ideia e tal, constrói um MVP e coloca para as pessoas usarem, e aí você vai ter um feedback real do que tipo, nossa, tô com uma ideia mirabolante aqui, eu tenho certeza que vai dar certo, vamos fazer 6 meses para planejar, executar, etc, né? Então, é um pouco disso, assim, meu papel como GT, né, Enterprise GTM aqui é levar essa nova forma de construção para as empresas. Ale, você citou o estudo do MIT, né, que fala que 95% das iniciativas de AI estão fracassando no mundo, né? Eu li o paper e ele fala muito da questão dos enterprises, né? Porque, cara, assim, a gente tá... Assim, muitos caras gigantes vieram falar com a gente para adotar, né? A gente tá com um pipeline, porra, bizarro, assim, de, cara, unicórnios e mais unicórnios querendo utilizar a Prospect AI. Por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu fui almoçar com uma grande montadora que vai adotar, mas o cara falou, velho, eu sou o cara de inovação, a gente tem uma estratégia underground aqui, vocês vão entrar como POC, que vocês forem passar pela homologação de TI, o caramba, 4, esse negócio só daqui a 10 anos a gente vai estar adotando. Uhum. E a gente teve algumas grandes empresas que, tipo, no meio do processo a gente travou, não consegue avançar. Cara, na tua opinião, o que está acontecendo com as enterprises, né, e as grandes empresas, onde que esses caras fracassam em relação à IA, e o que a gente está olhando na Prospect AI para, tipo, não cometer esses mesmos erros? Eu acho que a gente está passando pela mesma onda que a gente passou lá em 2018, 19 com ciência de dados. O que aconteceu? Não sei se vocês vão lembrar, mas de um dia para o outro todo mundo virou data-driven. Você lembra? Data Scientist. Data Science, e, cara, e aqui a nossa empresa é data-driven, e a gente toma Big Data. Big Data, e a gente precisa do Data Lake para ontem, e vamos lá, e não sei o quê. E o que a gente tinha naquela época, cara? 80% dos projetos falhando. 80% dos projetos falhando. De ciência de dados, tudo ia pro lixo. Agora em IA tá pior, né? 95%. Se colocar cocô no início da fábrica, vai sair um cocô colorido no final da fábrica, né? Exatamente, cara. A gente usa uma analogia muito parecida, levando em consideração a lista, né? Se o cara fez um negócio aqui no chão, tirou uma foto e subiu ali, às vezes não pode esperar que a inteligência artificial descubra o telefone da merda, ligue pra merda e venda. A minha brincadeira é o cara compra uma Ferrari, ele gastou dinheiro com a Ferrari, aí ele fala, e agora pra andar? Ah, não, porra, mija no tanque, mano. Exatamente. Né? E vamos que vamos. Então, cara, a gente tá vendo isso acontecer outra vez, entendeu? O porquê que as enterprises, na minha visão, estão falhando, cara? Primeiro que ter muito dinheiro nem sempre é bom, né? Ter muito dinheiro nem sempre é bom. Às vezes você tá usando de forma diferente, de forma errada, de forma equivocada. Então, eu vejo muito projeto começando sem um objetivo final, entendeu? É pelo hype. Cara, o que mais chegou pra mim, Thiago, quando foi? Do começo do ano pra cá, até na comunidade de IA lá, a galera me chama, preciso fazer uma call com você urgente. E aí, eu falo, cara, o que você quer? Aí ele falou, cara, eu tenho um budget pra IA. O que eu faço? Aí, cara, pô, eu tenho um budget pra IA, o que eu faço? Pô, compra minhas coisas aqui, né? O que eu vou falar pra esse cara? Então, são projetos que eles nascem sem um objetivo. Ele nasce porque, cara, veio um top-down lá do CEO, falou, cara, tem essa grana de IA, vai você, toca. Aí o cara, a meta dele
A métrica de sucesso dele é ter projetos com IA e não solucionar, verdadeiros problemas de negócio. Eu acho que é aí que começa, entendeu? São projetos que, igual o Data Science lá atrás, cara, são projetos que nascem errado e eles não têm métricas claras de sucesso. Né? Então, poxa, o cara vem para Growth, ele quer implementar uma máquina de vendas na empresa. Qual que é a métrica de sucesso dele? Cara, é aumentar o faturamento, é vender mais e tudo mais. Quando o cara traz e ele fala, cara, eu quero um projeto de IA, e ele vem com esse drive na cabeça dele, qual que é a métrica de sucesso dele? É ter o projeto de IA? O que esse projeto de IA tem que fazer, não é verdade? Então, às vezes, o que a inteligência artificial vai fazer, cara, é pegar teu processo e fazer ele 24/7 e escalar. Você pode escalar uma coisa fantástica ou você pode escalar um caminhão de merda. E se você escala um caminhão de merda, você não, entendeu? E aí, na minha opinião, é isso, cara. São projetos que iniciando sem um objetivo, sem uma métrica clara, acionável de sucesso, sem um objetivo claro no final da linha. É por isso que, na minha visão, esses projetos estão falhando. É pelo hype. Assim, e aí, Lucina, cara, eu queria uma provocação, velho, porque business de fábrica de software sempre foi um business muito difícil, cara. A gente ajudou algumas. Tem uma camada ali da galera, né, baratinha, que esses caras, puta, não saem. Tem uma camada da galera que, cara, fez certificação, pegou governança, conseguiu criar algum nível de barreira. Então, é um cara que vai ser um ITIL, vai ser um COBIT, vai ter... Tem um modelo de documentação de gestão que os grandes meio que definem como pré-requisito, e aí esses caras cobram caro por isso. E tem uma galera que fica no meio do caminho, que não sabe muito bem, né, para onde vai. Então, e eu sinto que esse mercado vai passar por uma revolução muito grande, porque eu não vou precisar mais, tipo, investir, cara, uma baba em um cara de documentação, uma baba em um cara de design, uma baba em um cara de code. E eu gosto muito do fora de série, né, do Malcolm Gladwell, do inglês Sim. Outlier, que ele dá o exemplo, ele fala que Bill Gates e Steve Jobs, eles têm uma diferença de idade muito pequena, ele fala, cara, se os caras fossem um pouco mais velhos, eles seriam funcionários ou da HP, ou da IBM, Sim. ou da Dell. Nasci um dia depois, né? Se eles fossem um pouco mais novos, vinha a onda do microprocessador e eles não tinham criado nem a Apple. Então eles estavam na hora certa, no momento certo. Ele dá um exemplo muito parecido com o mercado de M&A de Nova York, né? Que, cara, os judeus meio que lideram esse mercado e esses caras se formaram durante a crise de 29, não tinha emprego para advogado. A única coisa que tinha era a causa familiar e trabalhista, que era uma causa que era muito conflito muito grande, os caras ficaram bons em gerenciar conflito. Quando as empresas começaram a fazer fusão e aquisição, eles estavam preparados para intermediar conversas difíceis, por isso os judeus, meio que os escritórios de advocacia de judeus são os que mais fazem M&A dentro de Nova York. E aí, cara, como é que você vê essa virada nesse modelo mental da construção de tecnologia e de produto, né? E ao mesmo tempo, quem que vai sangrar nessa história? Cara, excelente pergunta. Por sinal, Outliers, acho que tá nos meus top 5 livros preferidos, já li umas 2, 3 vezes. É muito legal, já li todos o Malcolm Gladwell, o cara é muito bom. Blink é muito legal também, acho que vale a pena. É muito legal, dá uma olhada depois. Na minha visão, eu acho que tanto... É porque o Vibe Coding, ele é uma revolução tanto para quem faz software quanto a pessoa que não faz software, porque a pessoa que não faz software, ela vai começar a fazer software também. E aí, quando ela começa a escalar, pode dar uma certa dificuldade, aí ele vai procurar essas fábricas de software, né? Eu já vi, enfim, eu tenho contato com algumas software house que eles estão dizendo que, de fato, está vindo muito mais demanda do que os outros anos, porque tem mais gente se aventurando agora. Então... Você não concorda aqui, então, que isso vai ser um problema para eles? Eu não... Eu acredito que sim, vai cair o ticket médio, porém duas outras coisas vão acontecer. Primeiro, vai aumentar a demanda de pessoas que querem ir para o nível 2 em termos de escalabilidade. E segundo, eles sabendo usar bem essas plataformas, eles vão conseguir entregar muito mais do que eles entregavam antes. Porque a partir do momento que você sabe usar Lovable muito bem, e alguém chega com uma certa demanda, em vez de você demorar 3, 4 meses para fazer um software, você vai demorar um mês. E se demorar um mês, você consegue fazer 12 projetos ao longo do ano, ao invés de você fazer 3 grandes projetos ao longo do ano. Então, a minha visão é o que vai acontecer o ticket médio vai diminuir
Só que, por outro lado, a quantidade de projetos vai aumentar também. Então, o que tem que fazer é estar preparado para essa mudança de fluxo de vai e volta, né? Então, vai chegar mais gente e o ticket médio vai diminuir. Então, como é que você prepara um workflow para permitir esse aumento de demanda, né? Então, eu já vi de algumas software houses falando que dobrou o número de projetos que eles fizeram, só que o ticket médio caiu uns 20% também. Isso aqui, no final do todo, a margem ficou melhor, porque o mesmo cara que fazia 3 projetos por ano conseguiu fazer 12, por exemplo, sabe? Caraca, E sensacional. já ouvi de software house com mais de 100 pessoas, por exemplo, sabe? Sensacional. Então, tipo, no final democratizou, né? Não diminuiu o emprego. Não diminuiu. Para esse caso, pelo menos, não acho que vai diminuir, ele só vai mudar. Então, acho que tem muito preconceito ainda com vibe coding, tipo, programador, pelo fato, né, de, tipo, a pessoa não sabe o que está construindo e tal. Que, de fato, beleza, você está codando ali, você está escrevendo prompt, você não sabe o que está o código por trás, mas às vezes você nem precisa, dependendo do tipo de caso de uso, você quer só para uso pessoal seu, né? Mas quando você vai para uma camada de fato aplicação em escala, hoje em dia ainda é bom você ter um desenvolvedor para entender de arquitetura de sistema e coisas do tipo, sabe? Eu acho Assim, que tem não, pode falar. Não, eu acho que tem também um melhor uso do teu programador depois, sabe? Então, por exemplo, poxa, esse projeto do Marketplace que a gente está fazendo, né? Cara, a forma mais fácil de fazer para nós ia ser passar pro time de tech. E os caras iam fazer lá. Só que a gente tá falando de 3 páginas, sabe? De 3 visualizações ali dentro. Então, eu acredito que essas demandas mais fáceis não estão chegando lá na frente pros caras, entendeu? Uhum. Você tá conseguindo centralizar. Hoje eu consigo ali dentro do nosso time de produto, cara, centralizar para as pessoas técnicas ali dentro, para os caras bons de código mesmo, cara, coisas mais complexas, workflows mais difíceis e assim por diante, sabe? E, e essa parte fácil é muito melhor eu ensinar a galera da empresa a fazer. Então, por exemplo, nessa trilha aqui que eu comentei lá aqui no começo, o Growth Learn, cara, qual que é o meu principal objetivo com isso? É que a gente dê o poder para as pessoas lá da empresa, para os colaboradores que a gente tem lá na Growth, para que esses caras facilitem a vida deles. Então, o que eu mais falava, eu falei, cara, você tem algum processo que você sabe que pode ser otimizado, você tem algo que você sabe que podia tornar a tua vida mais fácil, e você não pode bater nas minhas costas e falar, Ale, faz para mim uma coisa aqui, só para mim, para facilitar a minha vida, vai melhorar meu tempo em 20%. Cara, eu não consigo fazer isso hoje. Mas eu consigo dar ferramentas para ele, como Lova, Bueno e 2N, que ele, no decorrer, vai conseguir fazer. E aí a gente centraliza no time técnico, as coisas são mais difíceis, sabe? Perfeito. E acho que só fazendo um paralelo, acho que é muito o que a gente falou agora. Então, se você tem mais, você vai passar as coisas difíceis, só que você está fazendo muito mais coisa, né? Que nem você falou, pô, Ale, não dá ideia aqui que o Thiago vai colocar mais 3, 4 projetos. Mas se o Thiago sabe com as ferramentas que você tem, você consegue fazer mais 3, 4 projetos, provavelmente ele vai pedir. Posso fazer mais 10. Só que aí, esses 3, 4 que você vai fazer a parte fácil, vai ter mais partes mais difíceis que vão chegar para o desenvolvedor depois na última ponta. Não, e sem considerar, cara, né, eu gosto muito, não sei se você acompanhava os caras do Basecamp, né, os caras que criaram o Ruby's on Rails e tal, e tem aquele clássico dele, o Get Real, né, que ele fala, velho, ele fala isso, começa pela tela, né, não pelo produto e tal, e as estatísticas de insucesso de software, da quantidade de tela que ninguém nunca usa para nada, de funcionalidade que ninguém usa para nada, e, cara, quando a gente for codar, por exemplo, o Growth Place, meu irmão, a gente já vai ter percorrido uma curva de aprendizado absurda, Totalmente, cara, né? totalmente. E foi o que eu te falei, cara, eu acredito que, assim, puta, a magia do Growth Place não vai estar na interface do cara ir lá demandar uma parada, vai estar no modelo de negócio. no modelo de negócio, no ecossistema em volta, na maneira como a gente, puta, gera a demanda pro cara e tal. Então tem muito mais valor paralelo, né? Ele é muito mais só para tangibilizar e explicar em si o que vai acontecer, mas onde o negócio acontece não é ali. Cara, Messina, queria agradecer muito pelo teu tempo. Acho que o bate-papo a gente tem que fazer parte 2, parte 3, parte 4, né? Totalmente. Passou 1h30 aqui, o tempo voou. Ele já falou que vai lá no Growth Learning com a gente, né, Messina? Vamos nessa. Cara, Irado. quero uma ida Espalhar a lá. mensagem. Cara, a gente tem ali uma hipótese, né, de desenhar também alguma coisa para os high growthers na ponta de AI, então acho que também, cara, tem muita coisa que a gente pode desdobrar desse bate-papo aqui. Legal. Né, porque eu acho que é uma possibilidade, e eu levanto muito essa bandeira, né, porque assim, velho, você tem que virar uma TV
porque você tem que ter propriedade sobre o seu canal de distribuição. Depender do meta, velho, você vai morrer. Uhum. Então você tem que produzir conteúdo, uma parcela relevante do meu tempo é para isso. Você tem que ser uma escola, porque tem uma grande barreira da escala de venda chamada nível de consciência. Então, a maior parte das pessoas que podem comprar de você não sabe nem que tem um problema que você resolve. Uhum. E você tem que ser tecnologia, porque, cara, democratizou. No passado, você tinha que ter alguns milhões de dólares para começar a desenvolver produtos de tecnologia. Agora, com o Vibe Code, com a AI, velho, você consegue pegar um negócio que você usa muita gente para entregar, né, e colocar, velho, software que vai te dar mais escalabilidade, que vai te dar mais receita, que vai te dar mais LTV, que vai te dar mais tudo. Uhum. Então, a gente está nesse mundo, né? Então, não tem mais barreira, né? Então, eu acho que, tipo, o que vocês estão fazendo vai ser fundamental para democratizar isso, para fazer com que tudo isso aconteça. E, então, queria, antes de mais nada, te dar parabéns pelo trabalho e falar, cara, conta com a gente para a gente ter cada vez mais resultado, para a gente trabalhar junto e impactar mais aí no mercado. O nosso propósito é esse, é ajudar empresas a ter mais escala. E, cara, queria pedir para você falasse aí, cara, quem quer te encontrar, quem ter contato contigo, onde que te acha? Boa, maravilha. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de novo, por estar aqui com vocês. O papo foi super legal, super high level aqui. Obrigado pelo convite. E vamos construir bastante coisa junto aqui daqui para frente. Quem quiser me achar no LinkedIn, Alexandre Messina, é a principal rede que eu acabo postando. Tem também no Instagram, Alexandre Messina, mas preciso agitar um pouco mais lá. O principal é o LinkedIn mesmo. Então, acho que não tem outros Alexandre Messina no Brasil, assim. Você vai ver lá, tô com a carinha com o Lovo lá e tal. Ale, quem quiser trocar ideia contigo, Ué. conhecer a comunidade, dar sugestão de melhoria pro Prospect AI, o que eu faço? Cara, LinkedIn também, Alexandre Clepa, com K e com 2 P's. Kilo, Lima, Eco, Papa, Alfa. A comunidade chama Prompt Society. Instagram também, @Alexandre Clepa. Eu tô por lá, comecei pouco tempo no Instagram, mas tô por lá. Você que chegou até o final, duas coisas. Primeiro, você conhece alguém que precisa testar hipótese? Compartilha esse episódio, a gente deu uma verdadeira aula de como é que você usa Lovable e Vibe Code para conseguir validar a hipótese, a partir disso escalar. Então, em vez de você gastar uma fortuna tentando desenvolver ou ficar com essa ideia na cabeça, apaixonado por ela e nunca botar ela em campo, usa um pouco do que a gente falou para testar rápido, aprender rápido. Funcionou, você investe, não funcionou, descarta e parte para a próxima. Segundo ponto, a gente tem um programa chamado Expansão Comercial, onde ao longo de 3 dias eu te ajudo a montar a máquina de vendas. Eu coloco em contrato, se no final do 3º dia você não tiver sua máquina de vendas montada, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, vai aparecer um QR Code na tela, se você está ouvindo isso pelo Spotify, vai ter um link na descrição desse episódio, vai lá e clica. Eu sei que você gostou, senão você não chegava até aqui. Então deixa sua curtida, faz um comentário aqui embaixo. Quem sabe eu não gravo um podcast especificamente com base no teu comentário. Tá ouvindo pelo Spotify? Dá 5 estrelas e vambora pro topo.